Olá! Separei esse tempinho especial para falar sobre um tema que agrada muita gente, que atrai muita gente, que envolve muita gente e que também me envolve. É sobre espiritismo, mas já tem muita gente explicando o espiritismo numa perspectiva científica, numa perspectiva de fé. E a nossa intenção aqui não é repetir essas coisas que já são ditas sobejamente e realmente precisa continuar sendo dita, relembrar. Porém, o propósito deste diálogo agora é falar sobre espiritismo numa outra perspectiva. Na perspectiva da legitimidade ou da ilegitimidade de ser espírita no Brasil hoje, no ano de 2019. Após todo um tsunami de fenômenos polêmicos pós-eleição do ano de 2018. É porque parece que antes da eleição presidencial de 2018 ocorrer, todos os espíritas que conseguiam conviver dentro dos seus centros, das suas casas, exercitavam um pouco mais de tolerância uns com os outros. Porque a palavra tolerar, ela é muito bem empregada nesse contexto e eu explico por quê. Porque as divergências, elas existiam, mas elas não eram levadas a cabo como acabaram sendo depois das eleições. E não é um julgamento de certo, de errado, de bem ou de mal, mas é uma demonstração do meu posicionamento pessoal na compreensão de que há legitimidade em ser espírita e dissertar sobre política, refletir sobre política, se posicionar politicamente, assumir ideias progressistas no campo da política, inclusive no campo da política partidária. Ou seja, também é legítimo ser espírita e ser de esquerda. Eu tenho base para fazer este comentário porque eu tenho recebido inúmeras críticas em textos que eu tenho escrito sobre espiritismo em um blog que eu possuo no site Repórter Nordeste. E é corrente a afirmação de que eu não seria uma espírita porque os meus textos eles soam à esquerda. Quando, na verdade, isso também é uma compreensão de quem lê. Eu não tenho uma vinculação partidária e isso também faz parte do meu arbítrio como cidadã brasileira. Eu discuto porque tenho formação na área de ciências sociais. Eu sou uma pessoa de comunidade, de vida comunitária. Então, eu não posso me permitir a isenção da discussão partidária quando eu tenho a compreensão de que os fenômenos sociais eles se dão a partir dos caminhos institucionalizados nos sistemas que estão postos e a organização partidária ela entra exatamente neste esquema sistemático. No entanto, o perfil que os meus textos e as minhas análises e também as minhas falas, como aqui é possível ver, assumem, é um perfil humanitário. É um perfil inspirado nos exemplos de Jesus de Nazaré. E isso nos
nos leva inevitavelmente a uma comunhão com os degredados, fabricados politicamente por uma sociedade desigual. Desse modo, foi possível ver que em muitas casas espíritas por este Brasil afora, já que os canais midiáticos, as redes sociais, eles nos conectam uns aos outros, viveram este fenômeno de uma espécie de apartheid entre aqueles que apoiavam o armamento e aqueles que não aceitavam a política de armamento. Aqueles que mascaravam os posicionamentos homofóbicos e misóginos do que foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, e aqueles que não viam coerência em um cristão espírita afinar discurso com a homofobia, com a misoginia, com o racismo e com tantas outras tarjas de baixo teor humanitário. Isso fez com que muita gente se afastasse das casas, se afastasse dos trabalhos, se afastasse da vivência espírita. Alguns encontraram acolhida em grupos espiritualistas, outros migraram para conglomerados artísticos, outros buscaram nas redes sociais o amparo entre pessoas que tinham experiências semelhantes. Eu cheguei a tomar conhecimento de um caso acontecido neste nosso Brasil, de um palestrante espírita ameaçar uma outra semelhante palestrante espírita de morte por questões políticas. E o problema não está na política. O problema está no indivíduo. Apesar de não ser adepta da teoria da individualização, onde se responsabiliza os indivíduos por tudo que lhe acontece de maneira determinista, como se não existisse influência de contextos, cultura, circunstâncias, inclusive muitas montadas, pensadas para promover o desarranjo dos mais fracos, dos mais vulneráveis. Num caso como este, que eu tomo como referência, porque acho gritante, acho que chegou assim num ponto limítrofe de um militante espírita ameaçar um outro militante espírita de morte por questões políticas, este está na alçada do autoritarismo internalizado, naquele que não admitia sequer que existisse um pensamento diferente do seu dentro do mesmo território. Mas de qual território nós falamos quando nós estamos falando de uma casa espírita? Um território de exercício de amorosidade, de trabalho assistencial, partindo de iniciativas de melhoramento. Melhoramento de si, melhoramento da coletividade. Então, foi exatamente neste clima caótico que fomos nos encontrando nas redes sociais. Porque a angústia, ela explodiu concomitantemente em vários peitos, em vários corações de homens e mulheres espíritas neste país
que se sentiram de uma hora para outra com as portas fechadas nas suas caras, nos rostos. E o apoio, ele foi fundamental e ele foi se dando neste colóquio via redes sociais. Eu particularmente encontrei estes caminhos através dos textos que comecei a escrever. Textos que são exemplificações dessa minha honestidade intelectual que eu mantenho, eu prezo, tenho zelo por isso. Só me permito escrever sobre algo que minimamente eu possa dar conta de explicar teoricamente, assentar teoricamente. A minha vivência espírita, em maior parte de tempo, ela se deu como palestrante. E como palestrante espírita, eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida, até o momento em que eu assumi publicamente que não entraria naquela corrente de incoerência que declarava voto a Jair Bolsonaro e que louvava ações de Sérgio Moro. Fazendo jus também aos conhecimentos que adquiri na área da política, da filosofia, da sociologia, não me permiti ir de encontro a todos os princípios que havia desenvolvido nesse campo e era quase intolerável ver uma arma apontada na direção do futuro do nosso país. E apoiar isso era revoltante, causava tristeza, causava desânimo. Era preciso ter força e dizer não. É como espírita que eu não vou apoiar aquilo que eu acredito ser incoerente, aquilo que a minha fé em um Jesus que foi assassinado porque defendeu o direito de todos, porque não participou de guetos, porque abriu as portas do perdão aos que sabiam menos e chamou à responsabilidade os que sabiam mais. Esse Jesus inspirava aquele momento de reflexão intensa. Foi necessário fazer cisões. Estas cisões, elas se espalharam por vários campos de relações. E uma coisa que me marcou bastante foi uma das pessoas que mais me acolhiam nos momentos de palestras, ao perceber a minha escolha política daquele instante, ela me chamou de víbora comunista. E a partir de então eu me tornei uma pesquisadora da opinião política destes espíritas de carteirinha, que fazem questão de dizer há quantas décadas frequentam centros, de dizer que são de nascença, que são herdeiros, que têm sobrenomes de dirigentes de casa, enfim, toda essa coisa que acaba criando uma ideia de casta, uma ideia de hierarquia e de privilégio, que, por certo, só mostra o quanto o nosso ego ainda comanda muitas das nossas escolhas. Eu comecei a fazer análises dos termos que ainda são escritos, colocados na direção daquilo que eu tenho escrito, sempre na defesa de um espiritismo que liberta, de um espiritismo que respeita a autonomia cidadã
dos indivíduos, mas também não desliga da coerência com a imagem consoladora de Jesus. Jesus que em todos os momentos que teve oportunidade nos mandou mensagens para que ficassem gravadas aqui na nossa consciência de que nós não temos o direito de condenar. E se nós não temos sequer o direito de condenar, imagina o direito de matar. Experiências pessoais talvez toquem mais fundo, nos sensibilizem mais. E na história da minha vida, eu tive a grande dor de conhecer o assassinato. E se o assassinato em si ele é uma prova de truculência absoluta de um indivíduo que se arroga o direito de tirar ao outro a possibilidade de seguir com a sua encarnação. E isso é uma coisa dolorosa para qualquer coração sensível, espírito sensível. E imagina na condição de mãe da vítima. Nessa encarnação eu não poderia, sob hipótese alguma, me conceder o direito de apoiar qualquer proposta que incluísse o direito de matar. Mesmo que seja bandido, mesmo que seja assassino. E fortemente impulsionada por esta convicção, fruto da dor, da experiência e também do processo humanizador que esta dor me trouxe, eu escolhi estar entre aqueles e aquelas que apostam no direito de viver, no direito universal de viver. E isso não pode ser apenas uma frase de efeito de politicamente correto. Isto se confirma no dia a dia, quando nós abrimos os nossos corações e ouvimos o medo dos que se sentem alvo das políticas de perseguição que ganharam palanque naquela campanha eleitoral. Eu ouvi o choro de muitos amigos que são homossexuais, quando o resultado da eleição confirmou que Jair Bolsonaro, o homofóbico assumido, seria o novo presidente do Brasil. Eu ouvi o grito de desespero, de medo, de solidão, das pessoas que se sentiam alvejadas, porque compunham aquelas minorias que foram delineadas. E se isso não for caridade, pelo menos é humanidade. E não acredito em processos de espiritualização, onde, primeiro, não tenhamos uma vivência profunda, intensa, de humanização. Desse modo, seguir com as escritas, no intuito não somente de colocar para fora as angústias, mas principalmente de legitimar o direito
de nós que não nos assumimos conservadores tradicionais, sermos espíritas, continuarmos palestrantes espíritas e entender que espiritismo não é algo que se certifica com um diploma, com uma caneta ou com um carimbo. É uma identificação filosófica, científica, que nos ajuda a pensar e a repensar sobre a vida no todo. E nos convida, a partir deste alcance, a reconfigurar as nossas relações concretas no dia a dia. E isso tudo não pode acontecer sem levarmos em conta as questões que envolvem economia, cultura, cidadania, cuidado com a vida social. Relações, às vezes, racham, porque nós ainda estamos neste exercício desafiador de conferir ao que se afasta das construções estruturais aceitas, acatadas pelos modelos vigentes e legitimados de sociedade. Então, é fácil jogar pedra? É fácil acusar? O que não é fácil mesmo é parar diante da própria consciência, abrir o Evangelho e deixar que Jesus nos fale ao coração sem romantismo. Sem apegos místicos às palavras do Mestre. Olhar para cada um de nós como elos de uma corrente cósmica que nos convida a superar aquilo que já experienciamos e fez mal para a coletividade. Desse modo, porque reviver situações históricas de apartheid, de perseguições mortais, mesmo que passemos o verniz de civilidade, não é civilizatório justificar extermínio. Não é civilidade queimar florestas e animais. Não é sinal de evolução. Banir as pessoas que são diferentes dos nossos círculos de convívio. Homossexuais, pessoas negras, pessoas trans, pessoas pobres, pessoas de esquerda, os tais comunistas, os tais ameaçadores da ordem ilusória que tanto chateia o espírita mediano brasileiro, que cultua antipetismo e que revela aos borbotões em escritas mal feitas o quanto está estudando pouco,
o quanto a leitura está limitada e o quanto a escrita precisa de elaboração e reelaboração. Porque o crescimento espiritual, ele não se totaliza de ouvir dizer. Nós precisamos deste exercício de crescimento no todo. Então, nesse convívio nem sempre carinhoso com multidões de espíritas que escrevem, comentando nos meus textos, eu tenho visto que tem muito mais ilusão do que verdade em toda essa cantilena de formação e de estudo. Muita gente que vai lá e me manda estudar e me manda crescer intelectualmente, fazer exercícios de desenvolvimento cognitivo, demonstram que estão muito mais arrogantes do que verdadeiramente formadas e informadas. Olha quantas descobertas, quantas perspectivas, mas o meu papel não é de juíza. Estas coisas são levantadas para que tenhamos assunto para falar, questionamentos a fazer e respostas também para buscar, para trazer. Fato, para não alongar demais esta primeira conversa, é que estamos todos nesta caminhada e a legitimidade é conferida pelo amor infinito e incondicional do Pai, Criador e mantenedor da vida, com a orientação de Jesus e de toda a espiritualidade amiga interessada em nos auxiliar nesta jornada de crescimento e de superação deste ontem que deveria tanto nos ensinar, para melhorarmos este hoje e projetarmos, quiçá, um amanhã mais amoroso, mais fraterno e mais evoluído como um todo. Seguiremos com estes diálogos em outras oportunidades. Agradecemos e esperamos que as vibrações de amor e de paz se espalhem em nós, em torno de nós, para que todo o globo receba as bênçãos de Deus, Criador e mantenedor da vida. Que assim seja.